Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de redação aqui do canal Educação. Na noite de hoje, nós vamos começar o nosso estudo sobre tirinhas e histórias em quadrinhos, tá? Vamos trazer alguns aspectos desse tipo de texto, vamos falar de conceitos, características, para que a gente possa trazer para vocês o máximo possível de informações em relação a essa temática, tá bom? Na nossa cartela aí temos o nosso conteúdo e as informações que se seguem aqui. Vou pegar aqui a canetinha para a gente poder começar aí o nosso processo de informação. Tirinhas e HQs pertencem a gêneros não verbais, ou gêneros, vamos dizer, mistos, né? Gêneros em que há uma construção não verbal associado com uma construção verbal. As tirinhas e as histórias em quadrinhos, elas são muito próximas. A diferença, às vezes, é só a questão da extensão. Quando a gente vai encontrar as histórias em quadrinho, podendo ter uma extensão bem mais, vamos dizer assim, maior, de uma forma mais específica aí. E aí a gente vai encontrar as tirinhas dentro desse imediatismo, né? Dentro dessa construção aí bem mais relacionada. Olha, nessa telinha aí de um personagem muito conhecido dos concursos, vestibulares e provas, que é o Armandinho, né? Nós vamos encontrar aqui nosso primeiro exemplo aqui a ser trabalhado. Vou apresentar meu trabalho sobre drogas. Escolhi a que mais vicia e a mais causa danos à sociedade, o poder. Olha aí, gente, como crítica pode também fazer parte dessas ilustrações. E aí a gente vai ver que uma das intenções que a gente também vai encontrar, associada a textos como tirinhas e histórias em quadrinhos, é esse aspecto crítico, né? Esse aspecto em que nós trazemos aí essa mensagem de um conteúdo que tem um processo de significação que foge à primeira característica que as revistas em quadrinhos, ou que as histórias em quadrinhos, ou então as tirinhas tiveram, de representar esse aspecto humorístico, tá bom? Então, vamos lá. Desenhos com o que são tirinhas e histórias em quadrinhos? Olha o conceito. São desenhos com elementos comunicativos que remontam às pinturas rupestres. Perdão. A história das tirinhas e das histórias em quadrinhos, ela remota aos desenhos que foram parte do nosso processo de comunicação lá nas pinturas rupestres. Então, é natural do homem fazer esse processo de comunicação acontecer. Quando nós utilizamos muitas vezes aí essas ilustrações gráficas para transmitir determinados contextos, para determinadas informações. Mas as HQs, né, as histórias em quadrinhos, a abreviatura dessa terminologia, começaram mesmo na Europa por volta do século XVI, tá? E se desenvolveram nos Estados Unidos, difundindo-se mundialmente, quase 4 séculos depois, no século XX. Então, depois da idade da pedra lascada, vamos dizer assim, quando o homem pintava lá nas paredes, em que ele fazia os seus registros, né, narrativos através daquelas pinturas, nós tivemos aí um processo de representação simbólica ao longo de todo o processo de desenvolvimento da humanidade. Os egípcios, por exemplo, eram fascinados por essas histórias narrativas que aconteciam nas paredes, né? Eles ornavam os seus templos, as suas casas, principalmente as das pessoas mais nobres, que eram os faraós e os seus membros mais próximos da sua casta, com esse tipo de narrativa. Só não tinha a representação, vamos dizer assim, verbal, como a gente está vendo aqui na tirinha do Armandinho. Então, de lá, né, da idade da época pré-histórica, para a gente encontrar aí as primeiras manifestações mais
volumosas, que foi no século XX, a gente vai poder perceber que o homem sempre desenvolveu esse aspecto gráfico aí mais significativo, tá bom? É um gênero considerado também, gente, jornalístico, tá? Por quê? Porque quando começou a ser difundido na Europa e principalmente no Brasil ou nos Estados Unidos, o veículo a ser trazido dentro dessas exposições, ou melhor, o veículo e o canal a ser utilizado para essas exposições eram, na sua grande maioria, jornais, revistas. Hoje é que a gente substitui os aspectos físicos, né, pelos aspectos tecnológicos e digitais. Nós temos, vamos dizer assim, determinados sites especialistas, né, dentro dessa representação, ou voltados somente para a construção. Veja bem, ó, disponível nesse endereço eletrônico, né? Os chargistas que criam essas histórias hoje mantêm espaços próprios na internet. Antigamente eles ocupavam espaços cedidos nos elementos comunicativos que nós tínhamos, nas comunicações coletivas que nós tínhamos, que eram os jornais e as revistas. E hoje a coletividade está extremamente aí voltada. Bom, vamos lá. O que são tirinhas? Pronto, está aqui o conceito, né? A gente falou um pouco da história e vamos relacionar o conceito. O que são tirinhas? São narrativas feitas com desenhos sequenciais e, em geral, no sentido horizontal, né? Às vezes elas podem vir no sentido vertical, mas geralmente é nessa leitura do olhar, no horizonte, que o chargista, ou melhor, o desenhista, o quadrinista vai trazer. A Mafalda, essa mocinha aí, que tem vários questionamentos e tem, como o Armandinho, muita coisa a transmitir. É uma das mais conceituadas tirinhas, personagens de tirinhas que nós vamos encontrar. Era a produção de um argentino que faleceu no ano passado, né? E aí o Quino, ele propõe várias interseções da nossa personagem em relação à história e ao contexto da nossa vida, né? Nesse quadrinho aí, olha, ela diz, olha, este é o mundo, está vendo? Ela está falando com o ursinho dela. Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Olha aí, olha a cara dela. Você vai observar que há um processo de enquadramento, principalmente para a gente ver as linhas dramáticas que vão aparecer dentro dos nossos quadrinhos, para que você possa aí, ó, contrapor a carinha da Mafalda lá no último quadrinho com a carinha dela, para que você possa reforçar o sentido desses elementos. Além disso, a gente também tem um outro elemento muito importante. São os espaços destinados às falas dos personagens. Esses espaços nós chamamos nas histórias em quadrinhos e nas tirinhas de balões, tá? Para que serve o balão? Bom, o balão serve para substituir aí o interlocutor, quando ele aparece para identificar alguma descrição ou localização espaço-tempo que o quadrinista acha necessário fazer. A maior parte das histórias em quadrinhos, gente, ela prefere trabalhar com a temporalidade, com a referência a um tempo, mas não específico, né? Essa charge é de 2020, né? E aí, ó, ou melhor, foi acessado em 2020, mas hoje ainda em 2021 se mantém bem atual. Então a gente vai poder perceber que esses balões eles servem para isso, para identificar às vezes, quando se necessário, uma referência tempo e espaço, ou aquilo que é mais importante, a fala dos personagens. Até porque muitas vezes as tirinhas não vão vir só com um personagem, como é o caso da Mafalda. Ela vem também dialogando com outras pessoas dentro daquela ilustração. E é preciso que essa setinha aí, ó, você está vendo? Sempre uma setinha apontada para a cabeça dela. Essa setinha sempre represente aí esse elemento
direcionado. Então, os balões, gente, eles são recursos gráficos que vão aparecer dentro das histórias em quadrinhos, tá? Ou então dentro das tirinhas. Vamos lá. A estrutura textual de uma tirinha é termos o predomínio de um texto narrativo. Oh, perdão, deixa eu voltar aqui. Canetinha. Não, vou botar aqui. Vamos marcar texto. Vou colocar até um verdinho. O texto narrativo, ó, gente, veja. É um gênero misto, porque podemos encontrar inserido dele várias sequências de outros textos, outros tipos de textos, como o argumentativo, como o injuntivo e até mesmo o expositivo, né? Mas a preferência até pela sequência e as ilustrações, ou melhor, o predomínio, não é a preferência, o predomínio é o texto narrativo. No caso da linguagem, nós vamos apresentá-la sempre de forma mista. Por quê? Porque a gente vai encontrar sequências verbais e podemos também identificar sequências não verbais, como a gente vai ver as onomatopeias, tá? Preferência pelas sequências verbais, mas há também sempre aquilo que a gente precisa identificar. Um relacionamento entre essas partes com o intuito de quê, gente? Com o intuito de criar um efeito de sentido, tá? Então, esse efeito de sentido, ele é criado a partir do momento em que nós precisamos aí construir um sentido que ultrapasse essa ilustração e possa acrescentar humor, criticidade, outros aspectos também aí textuais. Então, tá aí novamente a tirinha do Armandinho. Ele olha pela janela, aí ele desce, aí ele passa para o segundo quadrinho. Será que ainda precisa quarentena? Parece tudo bem. Aí o pai, olha, veja que as setas aqui, olha, por uma escolha, né, gráfica do quadrinista, ele em alguns quadrinhos ele não coloca a marcação do parágrafo, ou do balão, perdão. Mas ele faz a marcação de quê, gente? Da setinha, ó. Então, a setinha, apesar de não ter aquela limitação que a gente viu na outra, nessa tirinha da Mafalda tem, ó, veja que não tem como você não identificar o discurso dela. Mas aqui a gente vai perceber que, por uma escolha do quadrinista, ele faz, olha, a questão da identificação das falas por uma seta direcionada ao interlocutor. Aí veja que a seta não está apontada para o Armandinho, está apontada para cima. Paciência, meu filho, porque se tudo parece bem, é sobretudo graças à quarentena. Então, veja aqui, ó, que a gente vai poder identificar esses elementos que necessariamente acabam constituindo essa sequência narrativa, tá bom? Próxima identificação, olha, os tipos de balões, tá? Professora, mas acabamos de ver uma tirinha que nós não temos balões. Como é que vamos fazer dentro desses aspectos? Bom, é fácil. Os balões, eles são convenções. É claro que o quadrinista, ele pode escolher aquela que melhor lhe convier. E pode, inclusive, também colocar sua marca pessoal, tá? Sua marca registrada. Não há necessidade de ser sempre esse aspecto. Você viu aí que o Quino, que é, ou melhor, esse quadrinista do Armandinho, desse meninozinho do cabelo azul, ele muitas vezes prefere não utilizar o balão isolado para a fala do personagem, como é esse que aparece nessa primeira sequência aí, tá? Ele só indica através da seta direcionada ao interlocutor que possui aí a prioridade daquele discurso, tá? Pode ser feito assim? Pode, professor. Pode, não tem problema nenhum. Quem vai definir o seu estilo gráfico é você. Então, a definição do estilo gráfico acontece com o quadrinista, tá? Mas as sugestões são essas. Veja, primeiro quadrinho fala do personagem. Como é a representação do balão, fala da peça do personagem? É um tracejado contínuo com a seta apontada para o interlocutor. Pronto. Podemos identificar. Mas precisamos dessa seta, professora? Precisamos.
porque é preciso que você faça a identificação visual de quem pertence àquele discurso, para não causar nenhum tipo de mal entendimento, ok? Aí, olha, o cochicho. O cochicho é um balão tracejado com falhas, né? Veja que é um pontilhado, vamos dizer assim. E nesse pontilhado, pode ser aí tracejado, como esse daí, né? A gente faz essa alusão de uma baixa sonoridade, como se o personagem estivesse produzindo esse discurso com uma baixa sonoridade, tá? E aí a gente vai ter as variantes, olha, veja o pensamento, né? Quando eu quero entrar de forma onipresente dentro da cabeça dos personagens. Aí a onisciência faz com que eu possa mencionar também o que eles passam. Nesse caso aí, parece uma nuvem e umas bolinhas assim, como se fosse a nuvem se desfazendo, tá? E aí a gente vai encontrar, dentro dessa espécie de produção aí, a utilização de uma fala que tem que ser entendida como uma fala interna, como se a gente tivesse a capacidade, como se a gente tivesse tido a capacidade de entrar na mente das pessoas, tá? Aí, olha, veja, tem o balão do grito. O balão do grito é esse balão todo quebradinho aí, olha, como se estivesse assim, mostrando essa exacerbação do discurso, ou do tom do discurso, né? Também temos a sentia apontada para ele. A fala de mais um personagem, porque às vezes para você, por exemplo, você vai fazer uma ilustração que aparece uma professora perguntando alguma coisa de forma coletiva. Você vai botar um balão, aí se lá na sua ilustração tem 3 personagens que representam os alunos, você vai botar um balão para cada um desses? Não, polui a cena, né? Como a gente já colocou, as tirinhas são representações verbais ou não verbais, então são ilustrações. Você precisa também aí ter de um bom senso. A personagem teve uma ideia, pode ser no balão do pensamento, ou como pode, minha gente, só ser a lâmpada. Geralmente é essa metáfora da lâmpada, né? Porque é um processo de comparação, acender a ideia, ter uma ideia, né? Que vai acontecer aí com essa referência. Às vezes acontece dela vir dentro do balão e às vezes ela vem sozinha ali em cima do personagem, indicando esse surgimento dessa ideia. Há as dúvidas também, ó, o balão de dúvida e do admirado, bem como também aí o balão daquilo que seria reticência, né? Aquilo que seria a falta de clareza por parte do interlocutor, podem também vir necessariamente sem a utilização do balão, né? Desse isolamento, tá? Pode vir somente com a ilustração do ponto de interrogação em cima da cabeça do personagem, próximo à boca do personagem, passando essa ideia e esse entendimento ao leitor de que há bem ali um processo de dúvida, né? Processo de admiração. Então a gente vai encontrar esses elementos acontecendo. Aí, olha, o personagem está choroso, triste, o personagem está cantando, o personagem está zangado. No personagem zangado, gente, podemos ter só o balão escuro, tá? Como também podemos ter o balão, sem o balão, com algumas representações onomatopeicas, né? Como caveiras, uma bomba, aquelas simbologias que vão aparecer, ok? Então, o primeiro recurso que a gente viu gráfico são os balões, os tipos de balões utilizados aí dentro das histórias em quadrinhos. Bom, vamos agora para as linhas cinéticas. Professora, o que é linha cinética? Bom, linha cinética, gente, são todos esses elementos que aparecem aqui, ó. Aqui, essas, como se fosse aqui, ó. Essas referências aqui, ó. Aqui, ó, você vai ver aqui, né? Essas nuvenzinhas aqui, ó, que aparecem aqui,
até aqui também, ó. Veja que aqui a gente vai poder identificar. Então, essas linhas cinéticas identificam as movimentações, tá? Então, seriam movimentos que ela faz de rotatividade com o coelho, de ao estar correndo, ó, ter essa ideia de que aqui nós temos a ação do vento acontecendo. Então, isso são linhas cinéticas, muito comuns em aparecer em ambos os elementos, tanto das histórias em quadrinhos, quanto também das tirinhas. E os recursos verbais e não verbais do estilo onomatopeias. Bom, o que são as onomatopeias? São as ilustrações que podem representar os sons, tá? E aí, mais uma vez, é o trabalho de ilustração do quadrinista e o estilo dele de desenho. Podemos utilizar os balões, podemos utilizar as linhas cinéticas, podemos utilizar somente as palavras associadas às linhas cinéticas. Quem define as onomatopeias é o interlocutor, né, ou o quadrinista, tá? Ele pode, inclusive, colocar essas onomatopeias dentro dos quadrinhos, como aquilo que a gente colocou, como forma de ilustração, para que você possa imaginar aí esse som sendo produzido no momento daquela cena, tá bom? Então, as onomatopeias também são recursos gráficos que vão aparecer dentro desses aspectos. Não existe uma convenção, lembrando a você, você pode fazer do jeito que você quiser, dentro daquilo que você acredita que é certo, dentro dessas possibilidades, tá? Olha, veja que lá naquele segundo quadrinho tem um gloop, que seria uma forma de você fazer aquele som, você engolindo algo, como se você estivesse muito tenso, a sua saliva, né? Fica ali armazenada e você engole, né? Um nhec, 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 que seriam as representações de você mastigando, quando você faz a representação do frio, né? E todas as outras aí, olha, veja que para comida tem o nhec, tem o chomp, ou seja, vai ter várias. Você tem a liberdade de, ao construir um texto como esse, fazer a utilização de forma ampla, tá bom? Então, pode ser um, pode ser o outro. O importante é que você ilustre, tá? Além disso, a gente tem, olha, o uso de cartelas ou recordatórios. Você se lembra que a gente falou que existem balões que não se referem à fala, que são, ó, esses elementos que aparecem aqui. Esses elementos aqui, eles têm um nome, são as cartelas ou os recordatórios. Esses recordatórios é para se ou recordar de algum elemento, ou então explicar aí algum elemento. Eles funcionam como a substituição da voz do narrador. Aqui, ó, o narrador fala, quando não trabalham em suas casas, trabalham nas casas de outras famílias. Tá? Aqui é uma jovem criança aí na atividade doméstica. E aí a gente vai observar aquilo que a gente viu, a diagramação expressiva, tá? Nós vamos poder identificar tanto na feição dela, quanto nesse quadrinho, como no outro, associado a outros elementos também que vão aparecer aqui, essa representatividade versátil, tá? Ou seja, essa expressividade daquilo que seria as emoções sentidas pela personagem, para dar esse contexto importante a ser trazido, tá bom? Aqui, ó, a gente colocou para vocês, ó, aquelas ilustrações, né, que a gente vai encontrar relacionado à substituição, ó, como a gente viu aqui, dos personagens zangados. Pode ser tanto aqui o balão escuro, quanto, olha, um balão preenchido com todas essas simbologias, estrela, né, redemoinho, faca, hashtag, prego, caveira e associado ao ponto de interrogação, como se ela estivesse produzindo nomes extremamente violentos aí dentro dessa situação. E o uso da calha para separar um quadrinho de outro, né? A evolução do tempo
como vai acontecer aqui, ó, gente. Ó, vamos voltar bem aqui, ó. Nas calhas, calha 1, aí veja que ele coloca, ó, essas calhas para mostrar, calha é isso, olha, essa separação que vai acontecer entre as cenas que dá essa ideia de dinamicidade, tá bom? Então, calha, onomatopeias, cartelas, diagramação versátil, todos esses elementos, né, balões, fazem parte do texto que nós estamos trabalhando hoje, que são as histórias em quadrinhos. Bom, vamos às nossas histórias em quadrinhos, para que a gente possa, nessa atividade, trazer para vocês várias informações importantes. Vamos lá. Temos outro personagem muito ilustre das tirinhas, né? O Garfield, né? É uma produção do James Davis, um inglês, que tem num personagem praticamente, uma dupla de personagens, os personagens que já têm mais de quase que 50 anos de idade, talvez até mais, né? O Garfield, ele é de propriedade do John, que é esse cidadão que aparece aí. E como todo mundo que gosta do seu pet, dialoga muito com ele. Só que o John fala, mas o gato não responde. Não responde, mas como o balão do pensamento está aí para você ter uma situação, você vai encontrar aqui, ó, dentro dessas possibilidades, esse aspecto. São 3 calhas, ou seja, 3 espaços, em que o Garfield aparece sempre com essa cara descompromissada. Ele é um gatinho bem preguiçoso, não gosta muito de trabalho. Se ele estiver comendo e dormindo, para ele tá ótimo, né? Aí ele faz essa chegada de mansinho e vê junto com o John, aí vê o John lendo o jornal. Aí o John fala para ele, você não faz ideia do monte de coisas que estão acontecendo no mundo. Aí ele, curiosamente, se aproxima e vai ler junto com o dono os jornais. E aí, olha, veja como a mudança na marca de expressão chama a atenção na segunda calha, no segundo quadrinho, né? Quando ele abre os olhos totalmente para mostrar esse estado de susto. E aí ele volta, ó, veja que tem as marcas cinéticas lá no terceiro quadrinho, quando ele dá a volta, continua com aquilo que seria a dramaticidade expressiva, né? E utiliza o balão do pensamento, ainda bem, né? Então, como ele disse assim, você não faz ideia do que ele viu de leve ali, ele dizia, ainda bem que eu não tenho notícias de tudo que está acontecendo no mundo. Então, pelas respostas do Garfield, as coisas que acontecem no mundo são, letra A, assustadoras, letra B, corriqueiras, letra C, curiosas, ou letra D, naturais. Olha, pela cara, aí vem o efeito da dramaticidade, né, gente? Ó, tá aqui o efeito que continua aqui para mostrar, ó, que o nosso Garfield está extremamente assustado, tá bom? Devem ser fatos muito, aí, vamos dizer assim, graves, né, que estão acontecendo no mundo para ele arregalar os olhos daquela forma que ele arregalou. Vamos para a próxima. Agar, o Terrível, outra tirinha também muito conhecida do Dick Brown. Esse quadrinhos, né, ou melhor, essas tirinhas fazem alusão a uma realidade medieval, onde o Agar, um viking, né, com a sua esposa Helga, tem um relacionamento doméstico e social com outros personagens que aparecem também, ilustrado pelas tirinhas, né? O mote deles é falar do relacionamento dos dois, do casamento, e de como esse viking ela e eles todos vivem dentro dessa sociedade. O viking, né, uma crítica à masculinidade tóxica, né? Aquele personagem que não quer colaborar nas tarefas de casa, trata com misoginia a figura feminina, né? É um pouco também dado à preguiça, né? E muitas vezes não consegue ser o herói que nós imaginamos que ele poderia ser. E aí, nesse momento aqui, a gente vai encontrar uma das cenas mais clássicas do Agar, em que ele, insensivelmente,
não se solidariza com o papel da mulher dentro desse relacionamento. Não é justo que uma mulher trabalhe tanto com o sol deste. Por que não faz isso à noite? Olha aí. E ela olha assustada, né? Como se diz, eu não acredito que ele está agindo dessa forma, né? Ao ler o primeiro quadrinho do texto, o leitor é levado a pensar que na sequência do texto, ele defenderia as mulheres, criticaria as mulheres, reclamaria da qualidade do trabalho das mulheres, ou daria mais tarefa para as mulheres, para a mulher. No caso, né, não é justo que uma mulher trabalhe tanto com o sol desses. A gente vai pela lógica. Se ele está questionando as condições insalubres em que a mulher se encontra, seria interessante que ele defendesse o direito feminino. Aí, olha, o efeito de humor dá exatamente nessa questão aqui, onde você se surpreende por essa antítese, por esse paradoxo. Por quê? Porque o que ele faz é exatamente contrário àquilo que se espera que ele se posicione. Então, a alternativa correta aí, marque aí a alternativa letra A. Olha aí, vamos para o Brasil, os nossos quadrinistas também. A Turma da Mônica, criação do Maurício de Souza, é muito conhecida, tem mais de 50 anos aí os quadrinhos. São quadrinhos, né? São histórias em quadrinhos, mas que também são apresentadas através de tirinhas, tá? Estou fazendo exercício para perder peso. Me ajuda a contar? 1, 2, 3, 4, 253, 254, porque o Cebolinha fala ele tem um problema de dicção, né? E aí a gente vai ver aqui, olha, que ela pula até afundar o chão, né? Com base no tipo de balão presente na tirinha, observam que eles indicam, olha, os balões estão lá, 2 balões para a Mônica e 2 balões para o Cebolinha. Todos os balões utilizados por eles são balões que indicam ideias das personagens, pensamentos das personagens, fala das personagens ou sentimento das personagens. O que é que você acha aí? Você está assistindo a nossa aula, EJA, etapa 6, aí aqui do canal Educação. É lógico, a gente estudou isso, mostramos para você aí todas essas referências e o balão da fala dos personagens, tá? Então a gente vai poder identificar aí a fala dos personagens funcionando de outra forma. Vamos novamente para o Aga. O Aga é uma figuraça. E a Elga também, gente, ela não deixa por menos. Vez por outra ela se rebela e bota o Aga no seu devido lugar. Você prometeu consertar o telhado, capinar o jardim, cortar lenha, construir um galpão e limpar o curral. O que você está fazendo na cama até agora? Rezando por uma chuva. Olha aí, gente. O texto mostra a conversa entre Elga e seu marido Aga. A resposta do marido revela que ele trabalha demais todos os dias, não gosta muito de dormir, não gosta de trabalhar, cumpre sempre o que promete, gente. Olha, na verdade aí o Aga é aquele tipo de marido que não gosta muito de trabalhar. E aí, olha, ele prometeu tudo aquilo que ela está citando lá no primeiro balão. E ele disse, qual é a forma dele não fazer? Se chover, por isso que ele fica na cama, torcendo para que haja uma chuva. Aí ele não vai trabalhar como havia prometido para a mulher. Então, a alternativa correta é a letra C de casinha, de canal Educação também. Ele não gosta de trabalhar e aí usa todos esses subterfúgios para evitar o trabalho. Vamos avante. Olha aí a Mafalda. Aqui nesse exercício eu selecionei todos as melhores tirinhas, tá? As melhores tirinhas. Tá aqui, ó. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua.
Esse deve ser o tal do indicador de desemprego que tanto se fala, gente. Olha, a Mafalda, ela é uma criança, então muitas vezes ela traz através da sua linguagem a discussão de temas sérios, até porque, olha, mesmo que eles tenham esse efeito de humor, de sátira, os quadrinistas usam as suas ilustrações como forma de debate, de suscitar dentro da sociedade a discussão em torno de determinados temas. Sobre a tirinha, é correto afirmar que a personagem Mafalda, letra A, emprega o mesmo valor semântico para o vocábulo indicador no primeiro e no último quadrinho. B, não sabe a importância do dedo indicador. C, usa a expressão dedo indicador de maneira metafórica. Ainda não sabe exatamente o significado da expressão indicador de desemprego. Bom, gente, ela usa 2 vezes a palavra indicador. Indicador é o tipo de dedo que serve para fazer esse processo de mira. E o indicador não é um dedo, né? É um número que se relaciona aí de forma expressiva a uma determinada situação ou realidade. Então, quando ela diz assim, esse deve ser o tal do indicador de desemprego, que tanto se fala, é porque ela não sabe que esse indicador não é uma representação do seu dedo, né? É uma representação de um número, de um dado geopolítico. Então, por ela não saber, é que a gente vai encontrar aqui essa representação importante da quinta questão. Vamos lá, estamos chegando ao fim, mas dá tempo da gente fazer mais uma questão aqui. Da Mafalda também, gente, Eu não entendo essa história de dentes de leite. Eles não são bons, porque tem que ser trocados. Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Olha aí, gente, ela com medo de arrancar os dentes. Faz um discurso, né? A Mafalda, ela é conhecida por uma meninazinha com um discurso revolucionário, ou melhor, reacionário. Ela está sempre ali, atenta às suas informações. A tira é engraçada pelo fato de que mostra uma menina com roupa de adulto, exibe características da menina, há balões de diferentes formatos, ou porque ela brinca com uma situação real, gente. A situação real é a troca dos dentes de leite. É a época tão sofrida que a gente enfrenta, principalmente por conta daquela situação que a gente perde o dente, fica o dente de leite. É uma situação traumática. Lá pelos 7 anos, a gente passa aí por esse sofrimento todo, que é a troca da dentição, né? E aí a situação é real, acontece a troca da dentição por volta dos 7, 8 anos, 9, 10, a gente consegue fazer a substituição dos chamados dentes de leite, que são moles, né, que ficam aí molinhos, e para os dentes permanentes, né, que são os dentes que ficam em grande parte da nossa existência com ele, a não ser que você perca, né, esse dente. Então, o que é que ela faz, gente? Brinca com uma situação real, tá? Então, gente, olha, na nossa aula de hoje, a gente falou sobre tirinhas e histórias em quadrinhos, tá? Nesse momento, a gente trouxe mais para vocês das tirinhas, né? Mas que, ao mesmo tempo, todos os conteúdos que nós trabalhamos, estruturais, servem para as histórias em quadrinhos, tá? Então, não vá acreditar que a história de quadrinhos seja diferente, não, porque elas são muito parecidas. A diferença é só, como eu falei, a extensão. Então, na nossa aula de redação de hoje, nós trouxemos para vocês aí o conteúdo de tirinhas e histórias em quadrinhos. Falamos sobre o contexto, sobre a criação, o processo de evolução e principalmente os recursos gráficos que são utilizados pelos quadrinistas na composição desses 2 textos, tá bom? Na próxima aula a gente aprofunda mais, trazendo mais informações e mais conteúdos aqui no canal Educação. Abraço a todos e até a próxima, gente!